Então, a gente vai começar aqui com as principais vias, tá? As principais. Então, via oral, a maior absorção dessa medicação é no intestino delgado. Então, são medicações muito fáceis de serem ingeridas, são comuns, têm muito baixo custo, elas são seguras e você pode fazer uma alta administração dessas medicações, não requer prática ou experiência, são fáceis de consumir. O problema é que o paciente tem que estar alerta e colaborativo, então, por exemplo, um idoso que esteja em delírio, será que ele vai conseguir engolir? Uma criança que tenha, por exemplo, 2 anos de idade, ela não vai conseguir engolir. Um paciente em coma não vai conseguir engolir, e assim vai, diversas situações. Tem uma absorção limitada por causa do trato gastrointestinal, então imagine pessoas que têm, por exemplo, síndromes intestinais, onde você tem maior trânsito intestinal, você tem uma mucosa alterada, você não consegue absorver tanto. Depende do bom funcionamento dessa parte do intestino. Você pode também induzir vômitos provocados por... tem um memezinho para corrigir. Por irritação do próprio intestino, da mucosa intestinal. E você tem irregularidade na absorção, e elas facilmente interagem com outros fármacos aqui. E aqui são as drogas que mais vão sofrer o metabolismo de primeira passagem. E aí você tem várias frações que estão inativadas. Ainda assim, é de escolha, porque o próprio paciente pode tomar. E a gente tem a absorção, ela é lenta, ela é muito segura. Então, a gente vai aqui para a forma sublingual, né? Para absorção na mucosa oral, no leito da língua aqui. Então, você tem uma absorção direta na cavidade, tá? Essa absorção, ela é bem especial, porque ela vai direto para a circulação sistêmica. Muito pouco fica para o seu TGI. Então, ela evita boa parte da metabolização de primeira passagem. Tudo que vai para o sangue evita essa metabolização de primeira passagem, tá? Evita também essa interação com o suco gástrico. A gente sabe que tem várias medicações que a gente precisa desse pH gástrico ácido para serem absorvidas. Agora, imagine a quantidade de pacientes, por exemplo, que não estão tomando inibidores de bomba, como, por exemplo, o omeprazol, e aí esse pH não é tão ácido, a medicação não é absorvida tão bem. Essas pessoas têm muito problema, por exemplo, de absorção de vitamina B12, por exemplo, né? Também é fácil e também é auto-administração também, tem grandes problemas. Você tem uma área de absorção bem pequenininha, esse é o problema. E se o gosto for muito ruim, ou se for irritante para a mucosa, você não consegue tomar. Quem aqui já tomou um comprimido, por exemplo, de metamizole de pirona, sem proteção na capinha, né, do comprimido, e esse comprimido dissolveu na sua boca? Gente, o gosto é muito ruim. É muito amargo. Você imagina você dando isso sublingual para uma criança. A criança não toma, tá? E tem algumas medicações que elas não podem, elas estão até em cápsulas para elas poderem abrir mesmo só no intestino, porque elas são irritantes para a boca da gente. Via retal, que tem uma ação local e ação sistêmica, né? São os famosos supositórios. Então, ela tem um efeito de primeira passagem menor que o VO também, porque já uma boa parte da absorção, ela é feita ali na mucosa e como ali no sublingual, ela vai para absorção sistêmica. Tem uma alternativa para impossibilidade de deglutição, então, por exemplo, criança pequena com febre, que você não vai conseguir dar um comprimido para essa criança, e muitas vezes você também tem dificuldade de dar um medicamento líquido, ou porque essa criança, ela tá vomitando, ela não quer tomar, a criança é um pouco mais difícil de dar medicação às vezes. Você pode usar o supositório, muito fácil. Bebê, por exemplo, a gente pode usar supositório. Então, aqui, principalmente populações especiais, por exemplo, os idosos com demência e tudo mais. São medicações muito fáceis de serem usadas. A única coisa ruim é o local de administração, né? Você requer uma posição especial para colocar a pessoa, tal, não é agradável. Tem uma absorção também um pouco irregular e também pode ocasionar irritação da mucosa anal. Então, algumas medicações a gente tem que tomar muito cuidado na administração, não podem ser administrados num curto intervalo de tempo.